Então nós vamos agora para a nossa parte prática, começando então com os buttons, né? Os buttons. Vou colocar um botão qualquer aqui, enviar, por exemplo. Aumentar aqui um pouco. E aí quando eu coloco lá o class, como a gente viu, btn, ele já estiliza, né? E aí quando eu coloco btn warning, por exemplo, ele estiliza para mim. E eu consigo trabalhar também com o btn outline warning, né? Outline primary, outline qualquer coisa que você quiser. Então você consegue ter esse efeito aqui, que é bem legal, né? Ele fica bem clean o seu layout, né? E ele, quando passa o mouse, ele mostra a cor original ali do botão, ok? Da mesma forma a gente consegue trabalhar com o large e com o small, né? Então btn LG, ele ficou um pouco maior, continua com aquele efeito. Se eu tirar o outline, ele fica com o efeito padrão. E se eu colocar, ao invés do large, eu colocar o SM, ele vai ser menorzinho o botão, tá bom? E o padrão seria esse aqui, sem nenhuma configuração, né? Então é só o large, o small e o normal. O disable, basta eu colocar o atributo disable, ele fica desabilitado, então eu não consigo clicar. Os outros eu consigo. E no caso do link, se eu estiver utilizando um href, e eu chamar isso aqui de link, ele vai ser um link, né? Mas se eu colocar o class dele como btn, ele vai se comportar como um botão. E se eu quiser que ele fique disable, eu coloco isso na classe e aí ele vai ficar desabilitado. Até consigo ter o href aqui, né? Ali no slide eu estava falando que tem, que não pode ter. Deixa eu ver. Mas até que ele permite, pelo menos no Firefox está funcionando mesmo com o href, ok? Então é só colocar o disable como classe aqui do link, ok? No caso das tabelas, então, vamos lá. Vou criar um table aqui, um th, né, de head aqui, coluna, aliás, aqui eu tenho que usar o coluna 1, formatar aqui melhor. Tudo isso tem que ser dentro de um tr, né? Então eu tenho uma tabelinha, ok? Quando eu coloco aqui a formatação, né? Quando eu coloco o class, então table, ele faz uma formatação para mim de tabela. Então ó, vejam a diferença, né? Então ele já começa a colocar umas linhas para diferenciar cada linha, né? Então dá um espaçamentozinho, né? Se eu voltar aqui, ele já aglomera tudo como o padrão HTML dita, né? Da mesma forma eu consigo trabalhar o class do table definindo uma das classes padrão ali de estilo, né? Por exemplo, table primary. Então ele já deixa com as cores do primary. Danger, por exemplo, e assim por diante. Dark, né? Eu consigo estilizar. Que mais? O table stripped, ele vai deixar as linhas e colunas diferentes ali das... deixa eu colocar mais algumas linhas aqui para a gente testar. Então ele diferencia as linhas e as colunas com um cinza claro bem elegante.
E eu consigo fazer isso também nas colunas se eu alterar aqui para columns. Ele inverte, ao invés de ele diferenciar linhas, ele diferencia colunas. E da mesma forma eu consigo também trabalhar com os temas aqui como a gente estava trabalhando, né? Que é o table dark, por exemplo. Ele consegue também fazer essa estilização. Bem bacana. E o table over, que dá o efeito de quando você passa o mouse, ele destaca as linhas que o mouse está trabalhando, ok? Onde o mouse está passando, né? Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. Até a próxima aula.